Olha só, o setor aeroagrícola brasileiro vive um momento de expansão com o crescimento da frota e a adoção de tecnologias cada vez mais sustentáveis. No entanto, há preocupações com o cenário internacional, principalmente com as sobretaxas de 50% impostas pelos Estados Unidos. Embora a aviação civil tenha sido retirada da lista, o setor continua atento aos desdobramentos. Bom, aqui no estúdio eu converso com o diretor operacional do Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, o SINDAG, o Cláudio Júnior Oliveira. Cláudio, bem-vindo ao nosso Dia a Dia Rural, um prazer tê-lo aqui. Prazer é meu, obrigado Pedro pela oportunidade. Olha, a gente está acompanhando toda essa situação, né? Porque a sobretaxa dos Estados Unidos ainda preocupa de uma forma muito efetiva, né? O setor, mesmo após a retirada da questão da aviação civil da lista, ainda a gente vê a questão de peças. Como é que vocês estão monitorando essa situação no Brasil e de que forma isso pode afetar? Bom, primeiro, Pedro, o setor vem crescendo muito nos últimos anos. Mais de 4%, nos últimos 10 anos cresceu a frota brasileira. E é importante considerar que ano passado o setor cresceu mais de 7% em número de aviões, helicópteros e também tem as novas tecnologias que são os drones agrícolas e aviões autônomos. Mas, de fato, estamos preocupados com essas questões das taxações americanas porque elas atendem diretamente a culturas que a aviação agrícola atende, como soja, milho, trigo, algodão e outras mais. Um fator importante é que nós temos a carne envolvida. Mas o que a aviação agrícola atende à carne? Praticamente em todo o ciclo, desde a pastagem, drones agrícolas são os que mais atendem em semeadura, nós temos aviões também atendendo em semeadura, nós temos a proteção desse cultivo até passar herbicida para trocar aquele momento da lavoura. Então a carne é uma preocupação muito grande, mas obviamente nós estamos falando de uma potência mundial que entrega um PIB mundial de 29 trilhões, o Brasil 2 trilhões. Quer dizer, é uma negociação complexa, mas que tem que ser olhada com muita atenção, principalmente com muito cuidado, em cima das falas que nós fazemos no dia a dia aí. Exatamente. Além disso, tem a questão, né, da articulação. O setor tem articulado para tentar enfrentar esse cenário junto com o governo? Como é que tem sido esse trabalho aí para fazer esse enfrentamento ao tarifaço do Trump? Bom, primeiro que nós temos conversado muito via Confederação Nacional da Indústria, participamos do COAGRO, Conselho da Agroindústria, e também do IPA, o Instituto Pensar Agro, que está ligado à Frente Parlamentar do Agronegócio. Assim como também estamos em conversação com a Confederação Nacional da Agricultura para encontrar suporte. E, de fato, essas entidades têm conversado com a iniciativa privada americana. Quer dizer, é uma conversa, estivemos na semana passada em Brasília, junto ao vice-presidente da CNI, que inclusive convidou entidades que participam do Coagro para estar nessa negociação em Washington para que a iniciativa privada encontre soluções. E aqui eu cito uma das soluções importantes, Pedro. O suco de laranja ele foi retirado, foi isentado. Por quê? 2 grandes importadores americanos entraram com um pedido para que isentasse. Quer dizer, existe uma necessidade no país e o Brasil pode atender. Mas, de fato, temos o café ainda que precisamos buscar essa isenção, porque nós somos os maiores produtores e exportadores de café do mundo e, de fato, o mundo não vai tomar café se o Brasil não passar essa maravilhosa cultura que nós aproveitamos todos os dias de manhã. Mas, obviamente, temos um desafio. O suco de laranja é um caso específico, o americano toma de manhã, todas as manhãs, o suco de laranja, e nós não conseguiríamos exportar para outros lugares. Outra questão importante, conversamos com o Ministério da Agricultura e Abastecimento, e eles estão buscando novos mercados para que sejam aptos aí para atender. Mas, obviamente, que as cadeiras da exportação e importação estão todas já preenchidas. E é um desafio muito grande, nesse momento, buscar novos mercados, visto que temos aí uma questão imediata. Temos acompanhado também a Argentina, tirou impostos de alguns produtos que podem ser exportados também para os Estados Unidos. E todas essas movimentações ainda trazem riscos como a lei da reciprocidade, que se de fato ela entrar em ação, o Brasil começar a taxar exportações americanas para cá, aí nós teremos um outro perigo, que os equipamentos vêm dos Estados Unidos, aviões, vêm também peças da fabricante brasileira, 90% praticamente das peças dos aviões vêm de lá, aí nós teremos uma outra preocupação que já estamos, obviamente, monitorando, passando as NCS, NHS, números de importação de peças dos Estados Unidos para atender essa demanda, porque o setor não para de crescer pela forma sustentável e produtiva que entrega ao agronegócio brasileiro. Exatamente, até porque isso pode, inclusive, reduzir a competitividade do Brasil na questão da aviação agrícola internacional, né?
Exatamente. Hoje o Brasil ocupa a segunda maior frota de aviões e helicópteros do mundo e temos uma das maiores frotas de drones do planeta. São 2.722 aviões e helicópteros que estão voando mais de 140 milhões de hectares do Brasil, obviamente que passa 4, 10 vezes no mesmo local, representando de 25% a 30% das aplicações em todo o país. Mas isso nos preocupa porque, obviamente, que aonde há grandes culturas, a aviação agrícola. 82% dos grãos e frutas produzidos no país estão regionalizados em 8 estados, onde 87% da frota está localizada. Então, já identificamos aqui rapidamente que aonde tem produção em grande escala e que entrega um PIB significativo e exportação, tem avião, helicóptero e também os drones. Exatamente, até porque, né, é interessante a gente falar sobre esse crescimento. Eu rodo o Brasil e eu sempre vejo aviões agrícolas norte a sul. Né? Independentemente de onde você esteja, você vê ali o trabalho, também vê a parte dos helicópteros também. Né? Como é que vocês acreditam que houve esse impulsionamento do setor, né? E também esse crescimento por profissionais na área também? O que tem impulsionado o setor de aviação agrícola? É muito pertinente a sua pergunta. Primeiro ponto, Pedro, é que um avião agrícola ele pode fazer 400 hectares em 1 hora, o que precisaria de mais de 400 pessoas com bombinha costal aplicando o dia inteiro. Precisariam mais de, às vezes, 13, 14, 15 tratores para compor o que um avião entrega. Além disso, além da sua produtividade gigantesca que entrega isso ao país, ele também usa menos água, então é uma tecnologia extremamente sustentável. Você aplica 10 litros por hectare, outras formas de aplicação, 100 litros, 150 litros. Então, imagine comigo aí, telespectador, um balde pequeno fazendo aplicação, por exemplo, em uma grande quadra da sua cidade. Quer dizer, é uma aplicação extremamente sustentável e produtiva. Mas, obviamente, que a soja crescendo mais de 4%, ao ano já nos últimos 20 anos, a cana-de-açúcar crescendo mais de 3% ao ano nos últimos 20 anos, faz com que também impulsione a aviação agrícola no Brasil, que tem muito para crescer. Fora o combate aos incêndios, né? Muito boa questão. Há 2 anos atrás, o setor aplicou mais de 20 milhões de litros de água em todos os lugares no Brasil que tem incêndios florestais. E no ano passado, foram mais de 40 milhões de litros lançados contra chamas em todo o país. Esse é um trabalho contínuo, Pedro, que a gente realiza no país, são mais de 117, no ano passado foram 117 pilotos envolvidos, uma operação gigantesca no país. Aliás, essa semana estivemos a Defesa Civil aqui de São Paulo já para preparar o momento que nós teremos aí de maior seca e um calor também muito forte que pode propiciar, obviamente, chamas pelo Estado, mas estamos todos fortalecidos junto ao governo do Estado para atender essas demandas necessárias para o nosso país. Exatamente. Só tem mais um minutinho, eu gostaria de otimizá-lo só para falar com o senhor a questão também, né, da competitividade. Né? A gente tem aí outros modelos, no caso temos até mesmo os drones. Como é que vocês veem esse mercado e ainda mais a otimização das aeronaves que ainda segue tão pujante, né? Só até 2028 deve ter um salto no faturamento de 10 bilhões de reais. Exatamente. Pedro, elas se compartilham. Tanto o avião, o helicóptero como o drone, eles se complementam e compartilham das regiões. Tem sido muito positivo esse crescimento do setor em relação à tecnologia. Nós temos aviões trabalhando em conjunto com drones, helicópteros trabalhando junto com drones e já temos hoje no país aviões autônomos, que não tem piloto em cima, nem no controle embaixo, eles são programáveis. Temos 2 aeronaves no país, já uma trabalhando efetivamente, a outra visitando feiras. Quer dizer, a pulverização aérea tem sido extremamente produtiva, entregando mais de 8 bilhões de reais, mais de 140 milhões de hectares no país, atendendo à necessidade urgente de um país mais produtivo. Quer dizer, que produza mais na sua mesma área. Perfeito. Cláudio, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso dia a dia. Agradeço. Sempre que estiver em São Paulo, por favor, estamos à disposição. Um abraço pessoal do Sindag também. Agradecemos a oportunidade, sempre à disposição. Valeu.